Número 15. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 15. As crianças têm um espaço ali ao lado, tá? Se tiver alguma criança, pode se dirigir ali. Até os 12 anos tem duas classes de crianças. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 15. O texto também estará projetado, aí você pode acompanhar. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 17. João capítulo 15. Queremos dar boas-vindas àqueles que estão conosco pela primeira vez. Quem está conosco pela primeira vez, dê um sinal assim. Ali, quem mais está conosco pela primeira vez? Ali, quem mais? Nos aplaude Jesus pela vida dele. Sintam-se muito bem, vocês estão em casa, na casa do Pai. A palavra do Senhor nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor seu faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Senhor Deus, aqui está a tua palavra, que ela por si só já fala. Que eu não venha atrapalhar nesta noite, Pai, a tua obra de ser feita. Que eu não venha ser empecilho
falando o que tu não falou, ou dizendo algo de mim mesmo, Pai. Eu quero simplesmente transmitir aquilo que tu queres falar. Como tu falou-me em sonho nesta noite, eu acordei com esta palavra, Pai. Eu quero transmiti-la, Pai, de uma forma que todos entendam, de uma forma que esta palavra possa produzir o fruto que tu deseja, e assim essa boa semente caia em nossos corações e possa gerar frutos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu acordei com essa palavra no coração, e durante o dia eu havia combinado com o Luciano que ele pregaria no primeiro culto e eu no segundo, e eu fiquei pedindo ao Senhor uma confirmação para saber se realmente era esta palavra ou não. E o Senhor confirmou que essa palavra que Ele tinha para a tua vida nesta noite. Este tema: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Foi o tema escolhido para o aniversário de 15 anos da igreja. A igreja está na adolescência, 15 anos. Parece que foi ontem que nós iniciamos o trabalho, já se passaram 15 anos. E o tema para esses 15 anos foi 15 anos frutificando para a glória do Senhor. E ontem eu fiquei o dia todo pensando no tema, meditando. Pela manhã hoje eu acordei com esse sonho, Deus me dando todos esses pontos da mensagem que eu vou passar para vocês nesta noite. E se Deus me deu essa mensagem, com certeza Ele quer falar ao seu coração, amém? Todos vocês aqui sabem qual a vontade maior de Deus para a sua vida? É claro que nós queremos agradar a Deus, não é verdade? Todos nós queremos agradar a Deus. E tendo uma oportunidade de saber qual a vontade dEle, o que Ele quer de nós, o que Ele pede para nós, fica mais fácil, né? Eu tenho uma resposta para a tua pergunta nessa noite. Se a tua pergunta é: o que Deus deseja para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu seja? A resposta mais clara, mais certa para essa pergunta na tua vida é: Deus quer que você dê frutos. Mas certa vez, Jesus ia passando por um caminho junto com seus discípulos, e eles tiveram fome. Jesus sentiu fome? Sim, porque ao mesmo tempo que Ele era Deus aqui na terra, Ele era homem, 100% Deus e 100% homem. Tinha todos os atributos de Deus e também tinha todos os atributos humanos. Menos pecado, menos falha. Ele nunca falhou. E uma certa vez, passando por um caminho, sentiram fome e viram uma figueira. Aí Jesus, olhando para aquela figueira, junto com seus discípulos, se dirigiram para ali, pegaram algum fruto para comer. E para a decepção deles, não havia um fruto sequer naquela figueira. Você já passou por uma árvore, esperando encontrar algum fruto? E você até confunde as folhas com fruto, e você vai seco pegar aquele fruto, e quando você vê é folha. Já aconteceu isso com você, não é? Eu, quando criança, eu não podia ver uma goiabeira, porque eu já queria subir. Eu tive uma infância bem vivida. Eu vivia num lugar que tinha muito mato, muitas árvores, ruas de terra, e eu vivia brincando na rua. E havia muitos pés de goiaba no lugar que eu morava. Os vizinhos tinham muitas goiabeiras, terrenos baldios, e nós sempre estávamos procurando algum fruto em alguma árvore. E Jesus, naquela tarde com seus discípulos, sentiu fome, ou melhor, pela manhã, passou pela figueira, não viu fruto, só viram folhas. E o detalhe: não era tempo de figos. E Jesus, irado com aquela figueira, amaldiçoou a árvore, para que ninguém mais nunca
nunca comesse fruto dela. E foram. E diz que depois de algum tempo passando por aquela árvore, ela estava seca. Jesus amaldiçoou a figueira e ela se secou. Agora a gente pergunta, mas será que Jesus não foi rígido demais, querendo que uma figueira desse fruto fora do tempo de fruto, fora do tempo de figos? Analisando essa questão, nós descobrimos que mesmo fora do tempo, as figueiras na Palestina e Israel, elas produzem frutos, são chamados frutos temporâneos, frutos fora do tempo. E era para aquela figueira ter pelo menos alguns figos, e só tinha folhas, ou seja, aparência de frutos. E Jesus ficou tão irado que ele ordenou que aquela figueira se secasse, e ela se secou. Se Jesus queria que aquela figueira produzisse frutos, muito mais na nossa vida, queridos. Muito mais Ele quer que nós produzamos frutos. E Ele só nos chama de seus discípulos, seus alunos, se nós produzirmos frutos. Então a gente pode concluir que fruto da nossa vida é o que Deus mais deseja de nós. Ele quer que nós venhamos a produzir frutos, correto? Bom, se nós sabemos que Deus, o que Ele mais deseja de nossas vidas é que nós venhamos produzir frutos, o que são os frutos? Alguém pode perguntar, o que são esses frutos, pastor? Uma certa vez perguntaram para Billy Graham, já ouviram falar de Billy Graham? Considerado o maior evangelista desse século. Billy Graham respondeu da seguinte maneira: fruto na nossa vida é tudo aquilo que o Espírito Santo, habitando em nós, Ele puder produzir. Fruto é tudo aquilo que o Espírito Santo, habitando em nós, Ele puder produzir. Se o Espírito Santo, habitando na tua vida, produzir amor, esse é um fruto. Se o Espírito Santo na tua vida produzir alegria, isto é um fruto. Se o Espírito Santo na tua vida produzir paz, é um fruto, ou melhor, um gomo do fruto. Porque em Gálatas capítulo 5, versículos 22 em diante, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, longo ânimo, perseverança, benignidade, bondade, mansidão, temperança ou domínio próprio e fidelidade. Se na tua vida houver essas qualidades de caráter, essas características de temperamento, você é uma pessoa que está produzindo fruto. Quer que eu repita? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Notem que isto é apenas um fruto que o Espírito Santo pode produzir na nossa vida, dividido em 9 gomos. É apenas um fruto. Mas muitos outros frutos o Espírito Santo pode e quer produzir na nossa vida. Ele quer que você tenha ânimo, Ele quer que você tenha perseverança, Ele quer que você exercite cada vez mais seus dons, suas aptidões, suas vocações. Sabia que você tem dons? Eu quase que ia falar nessa noite sobre a minha função, a sua função, o meu lugar, o seu lugar no corpo de Cristo. Porque a igreja é um corpo, e cada um de nós somos membros desse corpo, e cada um de nós desempenhamos uma ou mais funções no corpo de Cristo. E Jesus quer que você desempenhe a sua função. Todos aqui, desde o menor até o maior, tem algum dom, tem alguma aptidão, e todos nós fomos chamados para produzir fruto. Diga junto comigo: eu fui chamado
escolhido pelo Senhor para produzir frutos. Interessante é que nos dias de Jesus havia os rabinos, eram os mestres, eram os professores da lei, e os alunos desses professores eram chamados discípulos. Cada discípulo escolhia um rabino. Havia os que tinham tendência para seguir determinado mestre, outros se sentiam atraídos por outro mestre, e eles escolhiam os seus mestres. Só que Jesus, ele veio para ser diferente, ele veio para fazer diferença, ele veio para ser um mestre singular, diferente de todos os outros. Então ele disse para os seus discípulos: olha, os discípulos dos rabinos escolhem a quem seguir, mas vocês não foram vocês que me escolheram, não. Eu os escolhi e vos chamei para que vocês vão e deem frutos. Olha só a diferença. Os rabinos dos dias de Jesus tinham seus seguidores, e eram os seus seguidores que os escolhiam. Mas Jesus falou: com vocês é diferente. Vocês não me escolheram, não. Eu é que escolhi vocês, cada um de vocês, e designei vocês para irem e produzirem muitos frutos, e assim vocês são meus discípulos. Você foi chamado, escolhido pelo Senhor para ir e produzir frutos. Oh glória! Olha que privilégio! Eu e você fomos chamados, escolhidos por quem? Nada mais, nada menos que o Criador desse universo, o Rei desse universo, o que controla esse mundo, o Filho de Deus. Ele nos chamou, nos escolheu para irmos e produzirmos frutos. Você tem dado esses frutos para o Senhor? Como está a sua vida? Você já viu uma árvore frutífera? Eu, quando estive em Minas, uma determinada época, faz muito tempo mesmo, eu fiquei abismado, que eu andei por um pomar de mangas com um pastor amigo meu. Eu era bem jovem, tinha uns 20 anos, eu nunca tinha visto aquilo, e aquilo me deixou maravilhado. Caminhando pelo pomar, eu via árvores, pés de manga, tão carregados que os galhos pendiam. Aqui é difícil ver um pé de manga carregado. Aliás, a terra aqui tem manga, dificilmente um ou outro pé de manga produz fruto. Mas ali eu via vários assim no campo, e os galhos pendiam, quase arrastavam o chão, tão carregados de manga. Tem água na boca, quem fala de manga? E era todo tipo de manga: manga espada, manga coquinho, manga adem, manga de todos os tipos, manga roxa, manga verde, manga amarela. E eles não davam conta de colher aquelas mangas, que eram muitas, e quem estava bem era o gado comia muita manga ali, naquelas terras do Triângulo Mineiro. E eu olhando para aqueles pés de manga carregados, eu falei para o pastor, que ele já dorme no Senhor, pastor Antônio, falei: pastor, é exatamente assim que o Senhor nos quer, carregados de frutos para a glória dele. E ali naquela tarde, naquela manhã, eu disse: Senhor, eu quero ser como essa árvore frutífera. 20 anos eu tinha, eu quero ser como essa árvore, carregado de frutos. E o Senhor ouviu aquela oração naquela manhã, e dali por diante Ele fez com que eu produzisse frutos, viesse a produzir frutos na minha vida. Frutos. E isso é o que Ele quer de mim, isso é o que Ele quer de você, que nós venhamos produzir esses frutos, qualidade de caráter, características do nosso temperamento, amor, transmitir paz, alegria. Quanta gente à tua volta precisando disso, hein? E você pode produzir esses frutos. Lembre-se, nós temos à nossa volta um mundo faminto, um mundo que está procurando frutos,
como uma criança que cerca uma árvore e fica olhando para ver se acha algum fruto para comer. E nós podemos produzir esses frutos. E lembre-se, quando nós produzimos frutos, olha o privilégio que temos. Acompanha aí, olha. Você vai ficar com muita vontade de produzir frutos agora, porque veja só o que diz o versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Ó, Jesus está falando: eu sou a videira, videira é o pé de uva, meu pai é o agricultor, meu pai, Deus é que me plantou nesse mundo, para me ser como a videira, e vocês são os ramos, nasceram dessa videira. Você é nascido em Cristo, você nasceu de novo, nasceu em Cristo. Então você é um galho, um ramo dessa videira. E se nós perguntássemos para um cacho de uva, vamos supor que o cacho de uva falasse, e nós perguntássemos: cacho de uva, como é que você dá essas uvas tão lindas? O cacho de uva ia responder: ah, é porque eu estou ligado no galho, no ramo que está preso à videira. Se me cortarem, eu não produzirei mais fruto. E assim é conosco, querido. Enquanto nós estamos em Cristo, vivendo nele, ligados nele, estamos produzindo frutos. Se formos cortados, separados de Cristo, a nossa vida torna-se seca, a nossa vida torna-se como um ramo que é seco, que não produz. E o que acontece com os ramos secos de uma videira? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Gente, tem cabimento um agricultor cuidar de uma árvore e ver que aquela árvore não produz fruto, os ramos estão secos? O que ele faz? Eu aprendi o seguinte: eu gosto muito de plantas, vocês já repararam, né? Quem vai no jardim sabe que tem muita planta, parece uma floresta. E às vezes eu me preocupo com galhos secos, porque os galhos secos de uma planta, eles absorvem vitamina, e os galhos verdes, os galhos que estão produzindo, desprendem essa vitamina para tentar alimentar aqueles galhos secos inutilmente. Eles não reverdecem. Deus, como agricultor, também tem essa mesma preocupação. Pastor, o que tu queres dizer com isso? Quer dizer que se eu for um ramo seco na videira, Deus pode me cortar? Não sei, o agricultor é Deus. Mas aqui está dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Eu fico pensando, toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando: pode? Será que Jesus não está sendo rígido demais? Quem que gostaria de ser cortado? Ser cortado, sabe o que é? É ser arrancado da presença de Deus. Está dizendo que os ramos secos que são cortados são lançados ao fogo, queimados. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Pastor, agora eu fiquei preocupado. Será que eu estou sendo frutífero? Porque aqui está dizendo, está claro aqui, que se eu não for frutífero, eu serei cortado, lançado ao fogo, jogado fora. Quem quer ser jogado fora? Ainda mais separado da presença de Deus. Eu costumo dizer que o homem separado da presença de Deus é como um peixe fora d'água. Não tem vida, não consegue viver, ele se bate, debate, perde o ar, perde o
rapidinho. Aí eu fico pensando, olha, contar um segredo para você, talvez vai ajudar também quem é novo na fé. Eu, quando me reconverti, porque eu nasci no lar evangélico, nasci no meio de uma reunião de oração, fui criado na igreja. Aos 12 e 13 eu me afastei da presença de Deus, fiquei até os 19 anos fora da presença de Deus. E quando aos 19 anos eu voltei com aquela sede de seguir a Jesus, produzir frutos, muito consagrado a Deus desde os 19 anos, só vivia trabalhando na igreja, trabalhando para os pastores, fazendo a obra, ativo na mocidade, ativo em todas as atividades da igreja. E logo que eu voltei para os caminhos do Senhor, Satanás, ele me atacou muito, ele quis me desanimar, fazer eu desistir, dizendo que eu não tinha mais jeito, que eu havia blasfemado contra o Espírito Santo. Você já teve esse pensamento na mente? Porque eu aprendi na igreja que todo pecado que a gente comete é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Satanás tentava colocar na minha mente que eu havia blasfemado contra o Espírito Santo, e eu estava ficando louco com aqueles pensamentos, porque na minha mente vinha até xingamentos contra o Espírito Santo. Eu não queria xingar o Espírito Santo, e Satanás ficava soprando na minha mente xingamentos contra o Espírito Santo. Só que não era pensamento meu. Vocês sabem que Satanás, ele não pode adivinhar nosso pensamento, mas ele pode jogar pensamentos na nossa mente. Não passa às vezes pensamento sujo pela sua mente? Você fala, mas como? Eu pensando essas coisas? Eu não quero pensar isso. Mas não é o seu pensamento, são pensamentos jogados por Satanás. Ele lança pensamentos em nós como setas inflamadas, setas malignas. E eu ficava desesperado. Eu falava, eu não quero ser cortado da presença de Deus, eu não quero ser lançado fora, eu não quero ser queimado no inferno, eu quero a presença de Deus. Eu chorava, me desesperava. Eu já vi pessoas passando por esse mesmo problema, já conversaram com a gente. Eu falei, olha, então, se eu passei por isso, outras pessoas passam por isso, com certeza tem mais pessoas passando por isso. E eu tinha inveja daquelas pessoas que, mesmo com a vida torta, estavam na igreja, estavam cantando, estavam alegres, estavam felizes. Eu falava, eu queria ser com essa pessoa, mesmo sendo errada, eu não queria ser como ela, porque parece que ela ainda tem perdão, mesmo tendo errado, tem perdão. Agora eu, certinho, só porque passou pela minha cabeça pensamentos contra o Espírito Santo, estou cortado. Não é justo, Senhor, não é justo. Eu faço de tudo para não pecar. Aí me vem um pensamento da mente contra o Espírito Santo, eu já estou perdido, eternamente perdido, irremediavelmente perdido, sem salvação. Não é justo, Senhor. Mas Deus é justo. Deus é justo. E eu descobri que só peca contra o Espírito Santo, sabe quem? A pessoa que resiste ao Espírito Santo, a pessoa que não ouve a voz do Espírito Santo, a pessoa que não aceita a correção do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Sabe aquelas pessoas que você prega, fala, e parece que a pessoa tem uma muralha de pedra na sua frente, no seu coração, e ela parece que não ouve suas palavras, ela não quer aceitar, tem um coração enrijecido. Ela está resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala, a pessoa resiste, não quer. Esse é o pecado maior contra o Espírito Santo. E esse pecado pecaram os fariseus, escribas, religiosos nos dias de Jesus, porque Jesus falava, Jesus os advertia, Jesus pregava, ensinava, eles não queriam abrir o seu coração, eles resistiram ao Espírito Santo. Então foi por isso que Jesus falou, olha, todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia do Espírito Santo, porque aqueles homens religiosos nos dias de Jesus diziam, Jesus fala através dos demônios, Jesus está com o demônio, Jesus ele expulsa demônios pelo espírito de Beelzebul, Jesus não é de Deus, Jesus vem do mal. E eles resistiam a Deus, ao Espírito Santo, eles atribuíam ao demônio as obras de Deus, e eram as obras de Jesus. E eles diziam que Jesus não era o Filho de Deus, não vinha da parte de Deus. Então eles estavam pecando contra o Espírito Santo. Mas mesmo assim, eu ainda continuava
com aqueles pensamentos. Aí um dia, um irmão, um jovem também muito consagrado, trabalhava comigo na mesma empresa. Nós trabalhávamos na livraria Siciliana, depósito lá em São Paulo, depósito de livros. Aí ele viu um dia que eu estava meio triste, cabisbaixo na minha mesa de trabalho. Ele perguntou o que eu tinha. Eu falei: eu vou abrir meu coração contigo. Eu acho que eu não tenho mais salvação. Salvação era tudo que eu queria na vida, só que eu acho que eu não tenho mais salvação. Ele falou: por quê? O que você fez? Eu acho que eu blasfemei, pequei contra o Espírito Santo. Ei, mas como? Você acha? Acho. Você está preocupado com isso? Eu falei: estou. Ah, pode ficar tranquilo que você ainda não blasfemou. Pode ficar tranquilo que você não pecou contra o Espírito Santo. Que se você tivesse pecado blasfemando contra o Espírito Santo, você nem estaria aí, você nem estaria preocupado. Você estaria largado, abandonado do mundo. Você estaria aí, olha, nem aí com o Espírito Santo. Mas como você está preocupado, é sinal que você ainda tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Você ainda é de Deus, porque você está preocupado com a salvação. Olha, uma palavra simples daquela. Tem palavras que são tão simples, mas cai direitinho no coração e nos dá um alívio, uma tranquilidade, né? E naquele dia, naquela manhã, eu senti um alívio. Falei: é mesmo? Por que eu não pensei nisso? Porque se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, sabe? Isso que você sente no seu coração, na sua consciência, dizendo para você, com carinho: você errou, meu filho, você errou, minha filha, tente fazer melhor da próxima vez, corrige esse erro, corrige esse pecado, essa atitude, esse jeito. É o Espírito Santo nos convencendo que somos pecadores, nos convencendo que Deus é justo, há uma justiça, que há um juízo. Mas Ele nos convence com tanto carinho. Ele não chega para matar, para derrubar, para desanimar. Ele vem com palavras carinhosas. E aí nós sentimos: é mesmo, preciso mudar esse jeito, preciso mudar essa atitude, preciso mudar essa forma de ser. É Ele nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, porque Ele quer que nós venhamos a produzir muitos frutos e assim sermos seus discípulos. Agora, quer ver outra vantagem de permanecer na presença do Senhor, ligado à videira dando frutos? Ó, versículo 7. Preste atenção, toma esse versículo para a tua vida, essa palavra, porque eu tenho certeza que se não tinha batido aquela vontade de permanecer em Jesus, de produzir frutos, com essa palavra você vai ter: olha, se vocês, se condição, permanecerem em mim, Jesus falando, e as minhas palavras permanecerem em vocês, que está dizendo aí? Pedirão ou pedireis o quê? Algumas coisas. Tudo. Tudo o quê? É isso mesmo que está escrito? Na minha tradução está escrito tudo o que quiserem. E aí está escrito tudo o que quiseres. Tudo. E vos será feito ou concedido. Bom, gente, isso é ter crédito com Deus. Olha, quem gosta de ter crédito, né? Aí fica tão contente quando o banco nos dá um crédito, apesar que aquele crédito é com juros, e é um juro alto. Olha, o cartão de crédito me deu um crédito, aleluia, agora posso gastar 2, 3, 4 mil, mas tem juros, esqueça. O banco tem juros. Tudo que é concedido nesse mundo tem algum preço. Agora Jesus não, Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. E Ele não cobra juros. Ele não cobra um preço por isso. Fala: vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será concedido. Está aí, olha. Eu quero permanecer em Cristo, eu quero dar frutos, eu quero permanecer ligado nele.
esse crédito todo. É como se fosse um cheque em branco. Cheque é pouco usado nos dias de hoje, mas é como se você recebesse um cheque, você preenchesse. Vamos supor, você tem um amigo tem algum dinheiro, você chega para ele: olha, estou numa situação meio difícil, você pode me ajudar? Claro, aqui um cheque seu, preencha aí com o que você precisa, depois a gente conversa. Ainda que seu amigo fosse rico, como você agiria com esse cheque em branco? O que você colocaria lá, preencheria naquele cheque? Vamos supor, você está aí precisando de uns 5 mil para pagar a dívida. 5 mil já te ajudaria. Você ia colocar os 5 mil, ou seja, ia abusar um pouquinho mais, pedir 10, pedir 20? O meu amigo é rico mesmo, vou pedir uns 20 mil para ele. 30. Você faria isso? Eu acho que eu não teria essa cara de pau, eu não teria. Se eu tivesse precisando de 5 mil mesmo, estava num aperto, 5 mil já me ajudasse, eu ia preencher o cheque de 5. Se ele quisesse me dar mais, ele daria, mas eu não abusaria não. Eu ia pedir aquilo que eu preciso. Jesus é o nosso amigo. Ele nos dá um cheque em branco. Ele nos dá um crédito para nós usarmos, gastarmos. Só que por nós termos a amizade dele, conhecermos a ele, conhecermos as nossas necessidades, nós pedimos aquilo que precisamos, não é verdade? A gente não pede aquilo que precisa. Com um amigo é assim, com Jesus então, mesma coisa. Por isso que ele fala: se vocês estiverem em mim, permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Agora preste atenção, nós já estamos caminhando para o fim. Agora esse final é muito importante para mim e para você. Lembre-se, Deus me deu essa palavra em sonho, e Ele quer que você saia daqui nesta noite aprendendo essa palavra, utilizando essa palavra e tendo essa palavra como uma ferramenta de vitória na sua vida. Quando Jesus falou assim: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, a gente está em Cristo, vivendo a palavra dele, tudo o que a gente pedir será feito. Eu vou contar um segredo para vocês. Depois que eu me reconciliei com Cristo, eu tenho aí 32 anos de caminhada com Jesus. Nunca me afastei dele, nunca me separei dele, sempre ligado a ele. Vou dizer um segredo para vocês: eu não sou uma pessoa de pedir muito não. Vocês me conhecem e sabem. Se eu fosse uma pessoa de pedir, eu não estaria com o carro que eu estou, eu não moraria aqui, eu ia pedir outras coisas, só que eu não peço essas coisas. Eu não peço um carro novo, pelo contrário, eu pago um consórcio, acho que já é um pouquinho baratinho, 300 e pouco por mês, já estou quase na 30ª prestação. Eu falo: Senhor, eu não quero esse carro agora, não deixa sair esse carro agora. Se sair esse carro agora, não vou ter nem dinheiro para pagar seguro. Eu não quero esse carro agora, Senhor, não deixa sair. Faz com que esse carrinho que eu dou, dure comigo o tempo que for necessário. Ele me leva de manhã, leva eu e minha esposa para a faculdade, traz, eu largo ele na rua lá, não estou nem aí. Não fala para ninguém não, viu, mas... Não vou falar. Tem porta dele que nem fecha. Eu falo porque vocês são de confiança. Tem porta que não fecha. Se alguém chega lá e abrir, abre, leva embora. Tinha um Fiat que era a mesma coisa. De tanto eu achar que ninguém queria o Fiatzinho, me levaram. E sabe que eu fiquei contente? Falei: que legal. Eu achava que ninguém queria meu carro era indesejado, meu carro era mal. E levaram. O ladrão se interessou pelo meu carro. Olha que legal.
falou, depois que eu perdi, ele falou no bichinho. Eu achei que ninguém gostava dele, ninguém queria. Lembra-se daquele Fiatzinho que eu tinha? Velhinho, feio. Eu falava, pô, é bom ter um carro velho, ninguém tem inveja, ninguém põe olho. E não é que o ladrão botou o olho e levou. Agora eu estou com isso aí, tem quase 20 anos de existência. Quase 20 anos, né? Mas eu falo assim, eu não quero outro carro, eu quero esse. E acabou, eu quero ficar com ele até ele não aguentar mais. Então, eu não sou aquela pessoa que fica pedindo bens materiais, isso, aquilo. Mas tem uma oração que eu faço sempre, que eu não deixo de fazer, é pela minha vida espiritual, pelos valores eternos. Eu falei, Senhor, quer ver uma oração que eu faço sempre, que eu não deixo de fazer? É um pacto que eu tenho com Deus. Eu falo, Senhor, eu nunca jamais quero te envergonhar, nunca jamais quero me afastar, nunca jamais quero cometer algum erro que escandalize o teu nome, que faça com que as pessoas venham ser escandalizadas por minha causa. Se isso estiver acontecendo, que tu me leves, Senhor, me tire a vida. Eu prefiro morrer do que pecar contra ti e escandalizar as pessoas. É uma oração justa? É. E Deus guarda. Falo, Senhor, eu quero ser como criança diante de ti. Senhor, eu não quero almejar coisas grandes para mim. Senhor, eu não quero que a soberba tome conta do meu coração. Eu quero ser uma pessoa simples. Senhor, eu quero ter virtudes. Senhor, eu quero ser livre dos meus erros. Eu quero ser livre dos meus pecados, porque eu tenho pecado. Mas eu peço a Deus que me tire esses pecados, esses erros, essas falhas. Veja, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A diferença daquele que está em Cristo e as palavras de Cristo estão nele, está até na forma de pedir. Se eu não estivesse em Cristo, as palavras dele não estivessem em mim, o que eu estaria pedindo? Senhor, eu quero o carro do ano. Não tem nada errado em você pedir o carro do ano. Senhor, eu quero ter um carro mais caro desse, eu quero ter a melhor casa, na frente aí da Praia das Pitangueiras, da Praia da Enseada, frente para o mar, aquela mansão. Senhor, tu não falou que a gente ia comer o melhor dessa terra, viver o melhor, ter o melhor? Eu sou teu servo, quero que as pessoas me vejam, o melhor carro, a melhor casa, as melhores roupas. Está errado você pedir? Não, se você trabalha, ganha, faz as suas obrigações, contribui em nome de Deus, ajuda as pessoas, nada mais justo que você ter o melhor. Pode ter sim, desde que você coloque as prioridades certas. Mas eu estou dizendo, para mim não cabe esses pedidos, não tem cabimento. Se eu optei por uma vida simples, por que eu vou ostentar essas riquezas, grandezas? Não cabe. Falou. A oração que eu faço é a oração de Agur, que está em Provérbios. Senhor, não me des nem a riqueza, nem a pobreza. Dá-me a porção cotidiana de cada dia, para que eu nunca jamais venha me afastar de ti, tendo demais, me esquecer de ti, e nem venha pecar, roubando, por não ter o suficiente necessário. Dá-me, Senhor, a porção necessária de cada dia, eu já ficarei satisfeito. Olha a diferença daquele que está em Cristo e as palavras de Cristo permanecem nele. Ele sabe como pedir. Tiago, o apóstolo, diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar em vossos próprios deleites. Peçam e recebereis. O que eu peço a Deus? Eu peço sabedoria. Peço que o Senhor me torne humilde a cada dia, não me deixe me tornar orgulhoso, soberbo. Peço que o Senhor me livre do mal, não me deixe cair em tentação, me guarde, me livre do mal. Peço que o Senhor me faça ser luz, faça com que o meu testemunho irradie diante das pessoas. Eu peço essas coisas, mais do que os bens materiais. Eu não lembro. Eu não lembro a última vez que eu pedi um bem material, não. Porque aquilo que eu preciso, Deus dá.
sem eu pedir. Deus dá. Eu tinha ficado sem esse carro me roubaram, Deus deu esse outro. Um mês depois, sem eu pedir, alguém me ofereceu, falou: pega aí, leva para você. Quer para você 3 mil. 3 mil há 2 anos atrás. O que é 3 mil no carro? Eu na hora peguei o limite do banco. No dia seguinte falei: tá aqui, olha, eu quero. Vai me ajudar? Estou precisando. Mas sem eu pedir, sem orar, eu falava assim: eu preciso. Porque Deus, Ele concede, Ele dá aquilo que nós precisamos. Ele dá, sem a gente pedir. Se a gente pedir ao Senhor as coisas espirituais, como Salomão pediu sabedoria, Ele nos acrescenta. Olha, Mateus capítulo 6, versículos 33 em diante: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, busque a justiça dele, busque as virtudes espirituais. Ele acrescenta aquilo que é material. Ele te abre portas de emprego. Na presença de Deus, desde que eu entreguei minha vida a Jesus, confiando nele, nunca faltou emprego. Eu casei numa época de crise, que nem casa para alugar encontrava, emprego muito menos. E na época que eu estava para me casar, eu trabalhava numa empresa, Grupo Votorantim, em São Paulo. As empresas do Dr. Emílio, não é para me vangloriar não, mas na época eu ganhava cerca de 4 salários mínimos, 4 vezes 800, então, quase 4 mil reais. Eu trabalhava como auxiliar de escritório, no setor de cobranças, numa grande empresa, então era um salário razoável. Só que naquele tempo, 4 salários mínimos dava para uma pessoa manter uma casa, uma família. Eu queria me casar, falei assim: eu vou me lançar no mundo das vendas, porque trabalhando comissionado não vai ter limite de ganho. Se eu em determinado mês precisar ganhar tanto para sustentar minha casa, eu vou ter. Trabalhando nessa empresa não tenho como. Aí Deus me autorizou, eu pedi as contas naquela empresa, grande empresa, ninguém faria isso nos dias de hoje. Eu pedi as contas, eu falei para minha chefe que eu queria sair. Todo mundo achou que eu estava doido, e eu queria também ter mais liberdade para trabalhar na obra, mais tempo livre, e ao mesmo tempo ter um ganho melhor. E eu me aventurei. E gente, no mês que eu me casei, eu já estava ganhando o dobro daquilo que eu havia deixado aberto mão. Só que quando eu voltei da lua de mel, eu entrei todo sorridente no escritório, e os amigos olhando todos tristes para mim. Falei: o que aconteceu? Morreu alguém? Falou: não, Jonas, nós estamos todos desempregados. Falei: por quê? A operação de vendas que nós estávamos trabalhando acabou. Entrou uma nova legislação e acabou com o negócio. Mas eu não me desesperei. E resumindo, em menos de 2 meses, eu já estava ganhando 4 vezes aquilo que eu havia perdido. Praticamente 7 vezes mais do que eu havia abrido mão, e 4 vezes aquilo que eu havia perdido logo no início do casamento. E dali para cá foi só Deus acrescentando, Deus dando. Porque quando eu assumi o compromisso com Cristo, eu determinei buscar o reino dele em primeiro lugar, e não me preocupar com as coisas materiais, sabendo que tudo isso é consequência. Tudo que for material ele acrescenta. Então a dica para a sua vida é: busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Não tenha medo de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Não tenha medo de colocar Deus em primeiro plano na sua vida.
Ele acrescenta, porque se nós estivermos ligados nele, as palavras dele estiverem em nós, a palavra dele diz que tudo quanto pedirmos, ele nos concede, porque ele quer que nós venhamos produzir frutos. Ele não quer ver você preocupado com a sua vida material, trabalhando aí, olha, 20 horas por dia, para garantir seu sustento, sem deixar nenhum tempo para ele, nem no final de semana. Ele quer você ligado com ele, ligado nas coisas dele. Olha, eu vou te dizer mais, o pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus se torna pouco. Confie no Senhor, busque a Deus, coloque o reino dele em primeiro lugar, seja fiel. Vou contar só mais um testemunho e nós já vamos terminar. Sabe por que Deus prosperou o meu salário, fez eu ganhar 4 vezes mais, depois 7 vezes mais aquilo que eu ganhava na empresa que eu abri mão? Que quando eu ganhava 4 salários mínimos, sabe o que eu fazia? Eu pagava seminário bíblico do meu bolso, nunca a igreja me ajudou, eu pagava, e era quase o preço de uma faculdade. O preço de uma faculdade hoje, eu